E aí, galera, sejam mais bem-vindos a um mais novo vídeo do canal Capital Santista. Eu sou o Fernando. Sou Isaú. Sejam bem-vindos aí. Esse é o primeiro vídeo que estamos fazendo de conteúdo. A gente fez um primeiro vídeo de apresentação no canal. Peço que vocês voltem lá no canal, vejam esse vídeo de apresentação e sigam o canal aí, que é importante pra gente nesse início. Pessoal, esse vídeo a gente tem o objetivo de falar um pouquinho como foi o 2025 do Santos na nossa visão de torcedor, né? Então a gente quer saber de vocês também o que vocês tiveram. Comentem aí depois do vídeo aí o que vocês acham também, se vocês concordam, discordam, se vocês têm algum ponto de vista diferente. E a gente vai também responder interagindo com vocês, tá bom? Bom, eu acho que a gente pode dividir esse vídeo em 3 partes, né, Zão? Começando, por exemplo, falando da expectativa de início de ano, antes de começar, de fato, a temporada. Falar, o que a gente espera do Santos, né? Acabou de subir da segunda divisão, com a reformulação no elenco, alguns jogadores que chegaram, a expectativa ali do Neymar iniciar o ano com a gente, né? Em que pese ele vinda, naquele momento de Al Hilal ali que a gente viu de lesão, tudo, como que a gente esperava que o Neymar ia chegar no Brasil, né? Tem que ter aquela expectativa, o jogador vem de fora, vai jogar aqui no Brasil fácil, né? Fácil. Então a gente tinha toda uma expectativa para início de ano. Caixinha, né? Foi, acho que um técnico que muita gente aprovou. Eu, particularmente, penso que foi uma escolha acertada para aquele momento. Tinha expectativa, não deu certo da forma que a gente imaginou, mas calma, eu tenho um cachorro aqui que ele é santista, tá, pessoal? Se ele latir, é o mascote santista. Se ele latir ou chorar, é porque ele concorda que o Santos decepcionou. Então, pessoal, continuando aqui. Então, pensando, né, como que foi o início do ano. Segunda parte, a gente comenta aí como foi o decorrer do campeonato, né, como que a gente sofreu nesse 2025, não só na Série A, mas falando de Copa do Brasil também, né, que é outro torneio que o Santos participou. E a gente também encerra ali como que foi, como que recebemos, né, o final de campeonato do Santos, as últimas rodadas e principalmente... e principalmente como foi, de fato, ali a questão da tabela, né? Aonde a gente terminou, a vaga de Sul-Americana inesperada, como escapamos do rebaixamento e tudo mais. Tá bom? Então é isso. Acho que para começar, Isa, vamos falar desse início de 25. O que você faz aí de análise? Sua expectativa, como era na época? Bom, eu lembro do começo de 2025, até você deve lembrar com certeza também, uma entrevista com o Neymar, porque ele fala assim, cara, nosso elenco aqui tem chances de brigar entre lá em cima na tabela, nas cabeças, cara. E realmente, na coletiva de apresentação, né, ele falou bem mesmo. Exatamente, cara, e assim, se você parar pra pensar, tudo bem, é toda aquela história, jogador que volta de lesão, a gente tem expectativa, pô, ele vai se recuperar, foi uma cirurgia difícil, passou, né, mais de um ano e meio parado assim, não conseguiu se restabelecer, não conseguiu se firmar, e aí a gente até pensa, poxa, será que, né, vai ter todo esse desempenho aqui com a gente? E aí acaba que, né, entra em campo, joga uns minutinhos. Eu acho que assim, a expectativa era até boa, né, porque você vê, contratou o Laser, né, o vulgo Raio Laser, né, que estava em disputa com o Botafogo, tudo, armou um time até que, se você for ver no papel, é bom, né? Aqui eu vou até criar uma intriga, viu? Eu acho assim, o Otero não tinha que ter saído. Opinião polêmica. Porque, cara, você vê, ele jogava bem, porque assim, tudo bem, o time que foi montado para o Paulistão do ano passado e pro Brasileirão do ano passado foi realmente um time assim meio que de quase aposentados, né? Se a gente for parar pra ver assim, pô, Juliano... Era o time pra Série B. Era o time pra Série B, mas assim, não fez feio no Paulistão. Chegou, se eu não me engano, na semifinal, na final acho que perdeu, né? Foi eliminado para Corinthians na semi. Do ano passado a gente chegou na final, né, com o Palmeiras. Ah, é verdade. Então chegou 24, na final. Então, chegamos na final. Foi até ganhamos na Vila, né, o primeiro jogo, e na volta perdemos. Exato, assim, então tudo bem, não dava para exigir muito desse time no desenrolar, porque realmente tinha jogador quase que... Mas aquele Paulista, ele foi bem enganoso. Lembra que a gente foi naquela partida que o Santos alugou a Neoquímica Arena, no Corinthians? A gente foi contra o Bragantino. Isso, a gente foi, assistiu a semifinal lá,
E a expectativa que tinha é que o Santos tinha se revolucionado, né? Montou um time que encaixou muito rápido e aquele Paulista a gente teve um bom desempenho. Deixou uma impressão muito boa, apesar de ser o time do Carille, né? Então a gente foi, começamos ali um Paulista muito bem, chegamos naquela final com o Palmeiras com a expectativa de ser campeão, né? Que pese a gente sabe hoje o momento que o Palmeiras está, mas a gente chegou com aquela esperança, né? De falar, não chegamos aqui, coitadinho do Santos na final. Então a gente tinha esperança, dá para tentar esse título. Exatamente. Não fez feio, né? Jogou bem até. Mas assim, o mesmo time pro desenrolar de uma competição longa com Gil, Juliano e tudo mais, realmente aí pecou mesmo. Mas assim, mesmo assim, a expectativa era boa, porque assim, se reforçou. Então, poxa, trouxe Neymar, que de certa forma, assim, pelo menos na minha humilde visão, é o cara do marketing, cara. O que o cara toca vira praticamente ouro. É impressionante, ele tem números excelentes, mas infelizmente pela mídia é a pessoa assim, mais criticada do mundo, cara. Você vê, eu vou até depois, vamos pensar num vídeo desse, pegar, sabe, os medalhões que voltaram pro futebol brasileiro, por exemplo, Oscar, Lucas, sabe? Pra a gente fazer um dá para fazer um comparativo, né? Falar, ó, como que o Neymar se saiu com todos eles, né? Assim, esses que tinham grande expectativa. Eu acho que, agora falando da Série B em específico, quer dizer, já de 2025, né, na Série A, a gente teve esse Paulista desse ano, né, que a gente não foi, talvez, o que esperava, mas chegamos ali na semifinal, né, só que com caixinha a gente achou que ia dar certo, que o time ia encaixar, até para algumas contratações que chegaram nesse início de ano, e a expectativa do Neymar, né, que ele chegou já ali no meio do Paulista, né, veio lá aquelas primeiras lesões também, né, ele não pôde jogar, mas o Paulista eu acho ok, eu acho que foi aceitável pela expectativa da montagem de time, né, e a gente sabe que a gente vinha da Série B e o nível era mais baixo lá. Agora, na Série A, eu acho que a expectativa foi diferente. Não sei se todos vão lembrar que a primeira rodada contra o Vasco, lá em São Januário, terminou a partida, a gente fez 1-0, se não me engano, acho que o gol do Rolaser, e a gente terminou esse jogo com a virada do Vasco, perdemos lá em São Januário. Marcelo Teixeira deu uma entrevista pós-jogo, falou que era inaceitável o Santos perder em São Januário para o Vasco, tudo. E eu vou falar para você, eu gostei da postura dele. Eu acho que, assim, talvez ele pode ter passado do ponto para algumas pessoas, mas, assim, ter mostrado, a gente investiu para ter um elenco melhor. E outra, o Vasco não vem de grandes anos, né? Então era um jogo possível de se ganhar, até porque a gente saiu na frente. Foi uma falha ali de manter o placar, né? Eu acho que começamos nesse ponto inicial. Outra coisa que a gente pode falar, justamente mostra um pouco da expectativa. Pelo menos eu tinha essa visão de que, ao falar, a gente pode desempenhar um bom campeonato. Não vamos sofrer com rebaixamento, com briga de disputa para cair, mas a gente vai avançar no sentido de, o Santos pode terminar ali em 10º, em 8º, quem sabe beliscar ali ou as primeiras vagas da Sul-Americana, ou quem sabe uma pré-Libertadores ali com um desempenho muito bom e dependendo dos adversários ali em questão de tabela. Então, eu acho que a expectativa para mim era essa do começo do ano. Não sei se para você foi assim. Foi um pouco assim, disso daí. Até ser eliminado, né, na Copa do Brasil pro CRB. Que, assim, agora a gente entra no tópico 2, né, que é isso que você falou. Agora vamos ver como foi na prática. Aí a prática foi complicada, né? A Copa do Brasil, acho que é o que a gente pode falar menos aqui, porque o Santos mal participou da Copa do Brasil. A primeira fase que o Santos entrou e participou, já foi eliminado pro CRB. E com 2 jogos que foram muito ruins, né? Então, o desempenho do Santos, tudo bem, teve oportunidade de bola na trave, teve alguma coisa ali, mas o de jogou de igual para igual, até melhor que o Santos em alguns pontos. Então, tanto o jogo de ida aqui da Vila, né? O jogo da Vila também, que a gente esperava fazer um placar mais elástico para segurar, e não deu. Isso que a gente tinha Neymar em campo, né? Então foi complicado. Não conseguia ligar, era impressionante. Sabe, você vê, não conseguia marcar. Tudo bem, com todo respeito, assim, não é que a gente tá falando assim, nossa, não consegue vencer o CRB, não, é um time bom, mas a gente tá comparando, assim, elencos e histórias e camisas, né, com todo respeito, o Santos é 2 vezes campeão mundial, então, entendeu? É esse nível que a gente tá falando. Eu acho que na Copa do Brasil, talvez a gente não tinha expectativa de ser campeão, mas de que pelo menos a gente chegaria mais longe, né, e não ser eliminado por um time como o CRB, com todo respeito, mas um time de menor expressão, menor investimento tão rápido. Talvez chegasse ali e batesse com um grande, né, um gigante do
brasileiro ali, algum time de Série A, tudo, a gente fosse eliminado ali, mas também num jogo que o Santos desempenhasse mais bola, né? Ainda no momento que estava bem desencaixado mesmo. Agora, de brasileiro, eu vejo de que forma? Eu acho que o Santos decepcionou no brasileiro. Primeiro turno foi muito ruim. Eu não lembro agora, mas eu vi em algum. Acho que foi no GE que eles estavam falando de quantas rodadas o Santos permaneceu na zona de rebaixamento, né? Acho que foi mais de 15 rodadas. Então, se você parar para pensar, é quase um turno, né? Então, assim, exato. Com são 38 18 rodadas, né? De 18, 19 rodadas assim, que tem o turno, a gente ficou quase um turno inteiro na zona de rebaixamento. Então, foi muito mal. Tepacho passou por muitas péssimas escolhas se for começar de cima, né, falando da gestão, então a gente pega de diretoria, a gente desce para coordenação de futebol, depois vem puxando, né, a Pedro Martins na época, depois a gente desce ali para a comissão técnica também, e por fim, os atletas também que a gente esperava alguns com um desempenho melhor. O Neymar, acho que as questões das lesões, né, a gente pode até falar depois do desempenho dele em campo, mas ele ficou muitos jogos fora, jogos importantes. Então, acho que também o resto do elenco não desempenhou da forma que a gente esperava, alguns jogadores. Então, eu acho que ficou decepcionante, no geral, a campanha do brasileiro. Pelo menos, sem incluir as últimas rodadas e a colocação final, né? Mas, no geral, eu avalio que o brasileiro, na minha visão, assim, na parte do torcedor, foi bem sofrido um ano bem. A gente esperava ser um pouquinho mais suave, né? Sim, e a reta final, o que você achou? Você achou que foi totalmente assim, o inverso da expectativa? Quer dizer, da expectativa não, do desenrolar do campeonato? Cara, eu acho que essa reta final, ela foi. Se você pegar ali as últimas partidas, acho que a gente pegou aquela sequência que a gente até brincou que era o Kratos, pra quem não sabe, é o personagem do jogo God of War, que ele foi desafiando os deuses, né? E aí era basicamente uma sequência de G4, né? E tinha Palmeiras 2 vezes no meio. Então a gente falava, nossa, cara, aqui, ou seja, naquele momento, se eu não me engano, a gente estava fora da zona, mas era o primeiro de fora. Mas o medo era o quê? A gente vai pegar uma sequência tão dura que se a gente provavelmente não vai pontuar, é capaz de passar de 4 rodadas, a gente fez uma estimativa negativa, né? Se a gente passa 4 rodadas sem pontuar, são 12 pontos perdidos, né? E os adversários de baixo, por mais que não viessem jogando bem, acho que o Vitória estava começando a reagir com o Jair Ventura, tinha a questão que, assim, a gente já vinha primeiro na sequência que foi negativa, né? Que a gente empatou com Fortaleza, perdeu pro Vitória e empatou com Fortaleza. Foi até nesse jogo da Vila do Fortaleza, esse jogo muito mal. Empatou assim com um gol do Adonis, um cruzamento que bateu no cara e fez um gol contra. Foi por pura sorte, foi mística ali da Vila Belmiro. Então, a gente fala, a gente não tá conseguindo desempenhar com os times de baixo. Vamos pegar os 4 ali, praticamente do G4, a gente vai tomar pancada, velho. O Palmeiras 2 vezes ainda. Então, brigando por título, né? Então a gente pensou nisso. Só que veio o prognóstico, né? Na prática, o desempenho foi bem melhor do que a gente imaginou. Então eu fiquei muito surpreso mesmo com essa sequência aí. O jogo do Mirassol mesmo, foi um dos jogos que eu fui também para a Vila, pessoalmente. Eu fiquei muito surpreso, porque o Mirassol não jogou a bola que a gente está acostumado a ver. O Mirassol tava batendo todo mundo, né? Então teve jogo contra o Flamengo, acho que no primeiro turno, se não me engano, que eles jogaram no Maracanã. O Mirassol perdeu. Se salvo engano, foi 3-2 esse jogo, mas o Mirassol jogando muito. Sabe, pau a pau com o Flamengo, você via que foi um jogo franco aberto. Cara, a gente tá falando do Flamengo, que ganhou o Libertadores, ganhou o Campeonato Brasileiro. Palmeiras não conseguiu ganhar do Mirassol, né? Teve 2 jogos também que o Palmeiras não conseguiu vencer. Então, eu acho que o Mirassol, assim, tava fora da curva. Então, eu esperava que a gente também ia apanhar e o Santos conseguiu um empate, e jogando melhor. E aí foi vindo nessa sequência. Depois a gente pegou as 3 vitórias ali e conseguiu sair. Então, para fechar o campeonato, eu acho que a gente não terminou com sabor amargo. Acho que terminamos ali com uma esperança, né, de melhor desempenho. E eu acho que foi uma evolução do time Vojvoda, de certa forma. A gente tem alguns pontos que a gente pode discordar dele, de escalação, de mexer tal, tudo, de não usar a base da forma que a gente imagina, mas eu acho que foi uma evolução do Vojvoda, eu acho que participou muito nesse resultado. Claro, teve essa etapa final do Neymar também, de ter, sabe, assumido toda a responsabilidade, falando, não, vamos pegar a bola, botar embaixo do braço e falar, vamos resolver, e acabou. Então, eu acho que foi tudo isso, mas eu acho que terminou com um sabor bom. Mas eu deixo um adendo. O Jorge Igor fala bastante nos vídeos dele, eu gosto disso daí, que ele fala assim, mas Jorge, você não vai falar bem da colocação do Santos? Não, porque a gente tem que lembrar como foi todo ano, né? Então, esse final aqui,
legal, beliscou Sul-Americano, terminou em 12º na frente do Corinthians, que é um rival. Nossa, que excelente, a gente podia terminar elogiando. Para quem não acompanha o Santos, só vê tabela, show, né? Pra falar, nossa, o ano do Santos foi tranquilo. Foi tranquilo, subiu, não brigou para cair e tal. Mas, cara, a gente tem que analisar o ano, as escolhas que foram feitas. Eu acho que terminou com um sabor bom, mas a gente tem que ter sempre esse ponto de alerta para não que 2026 seja diferente, né? E ó, Fernando, assim, pra gente ver, cara, olha aqui, ó, pegando aqui os últimos jogos, né? Palmeiras 1-0, a gente tem que lembrar. Foi um time misto, tava desfalcado o Palmeiras. O Internacional, a gente tomou um vareio no primeiro tempo, poderia ter terminado com certeza 3-4-0 pro Inter. Aquele jogo me lembrou muito 2023, o 7 do Inter. Cara. Do 7-1. Fiquei com medo, cara, fiquei com medo. Eu achei, juro pra você, a gente achou um golzinho com o Barreal, um chute que ele marcou e empatou. Com o Mirassol, tudo bem. Eu achei de verdade, até polêmico aqui. Eu acho que aquele pênalti do Neymar não foi. Sabe, contato normal de jogo, entendeu? E aí, assim, pegou Sport e Juventude já rebaixado e o Cruzeiro pensando na Copa do Brasil. Então, assim, foi uma sorte divina. Foi, assim, um ponto fora da curva esses últimos jogos que o Peixe teve. Mas é isso, então acho que a avaliação é isso, né? E aí vocês, pessoal, o que vocês acharam? Vocês concordam com a gente? Discordam? Comentem aí as suas opiniões, o que vocês acham de como foi o 25, né? Nessas 3 partes ali, expectativa inicial, como que a gente se sentiu durante o campeonato e a expectativa que foi gerando ali, a angústia, né, por muitos momentos, e como que foi esse final, essa sensação que vocês têm agora de saber que o ano acabou e como terminou a tabela para o Santos. Agradecemos aí mais uma vez por ter acompanhado até o final do vídeo. Peço aí para vocês todos que compartilhem, né, com todos aí que vocês acham que gostam do conteúdo do Santos. Se inscrevam no canal, isso é muito importante para a gente. Comentem, compartilhem. É isso. Falou. Falou, pessoal. Até o próximo vídeo.